Bom, secretário, agora é com o senhor mesmo. O senhor se sente, de alguma maneira, impotente para resolver esse problema, só quando o senhor pensa assim que a Cracolândia está lá, a todo vapor, funcionando, apesar das ações aí do município, de fazer alguma coisa, mas a Cracolândia a gente vê que só cresce, né? Tem até um território agora demarcado. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Olha, a questão da impotência, né, você tem que enfrentar tudo, né, porque você não pode se deixar render nessa situação. E a questão do crack é muito mais ampla do que a Cracolândia, seja a Cracolândia paulistana, que é o ícone, né, da Cracolândia, mas hoje, na verdade, nós temos Cracolândia no país todo, aonde você for, uma cidade média e grande porte, essa cena de consumo a céu aberto. Né? Mas o senhor não acredita que acabar com a Cracolândia seria até um símbolo importante para a cidade, para o tráfico, etc.? Eu não tenho a menor dúvida, até porque quando você não consegue acabar com esse consumo aberto tão degradante, tudo que está sendo feito perde. Quer dizer, São Paulo é hoje reconhecida como um município que tem a melhor estrutura para o enfrentamento da droga. Não é que seja uma estrutura vitoriosa, é a melhor comparativamente aos demais municípios. Nós temos 70 CAPs, nós temos 114 equipamentos, nós temos agentes percorrendo as ruas, nós temos vaga de internação, nós contratamos comunidades terapêuticas. Esse jovem que apareceu que pelo jeito ele ainda não está destruído pelo crack da reportagem, ele provavelmente foi numa das clínicas terapêuticas que a classe média paga para os seus filhos e que a Prefeitura de São Paulo contrata. Nós temos 270 vagas contratadas nessas mesmas clínicas. Agora, isto não resolve. E esse avanço pequeno, mas que acontece, ele é completamente apagado pela Cracolândia. Agora, uma questão que provavelmente é óbvia, mas eu acho importante para o telespectador, para nós todos, né, que afinal de contas não trabalhamos, não estamos envolvidos profissionalmente com a questão. Afinal de contas, por que não dá para acabar com a Cracolândia? Primeiro, eu acho que dá para acabar com a Cracolândia. Então, por que não acaba? A pergunta que não se acaba é que eu acho que não se consegue construir uma revisão dos papéis de cada uma das áreas para que você tenha um entendimento. E você não consegue construir uma adesão da sociedade. Hoje vocês, por exemplo, o papel que tem aqui, a pressão que nós recebemos hoje como gestores municipais é de adotar o modelo do Rio de Janeiro de obrigamento compulsório. E simplesmente determinar que aquilo é uma área de risco e retirar todo mundo da região e dar um destino adequado, etc, etc. Esse é um debate que tem que ser feito. Então, não é porque não se acaba, não se consegue enfrentar, porque não há consenso em como enfrentar, não há consenso técnico, não há consenso social. Nós vencemos, nós todos, a sociedade, e a área de saúde em particular, venceu a batalha contra a AIDS, por exemplo, porque teve um consenso técnico científico em relação à AIDS. A sociedade, os técnicos, os cientistas aprenderam como combater, como reduzir o dano, como dar sobrevida e resolver esse problema. Nesta área não há. Você tem de A a Z. Então, nós tentamos tudo na cidade. Mas o HIV também não era o produto de tráfico, né? O HIV. Mas era de comportamento. Sim, comportamento fazendo um tráfico. Eu acho que o Condé está levantando uma questão importante, quer dizer, que não pode ficar de lado. É que há uma estrutura de ganho econômico em volta ao crack, de interesses, que na AIDS não tinha. Quer dizer, o que vocês estão querendo dizer é o seguinte: se acabar, se apertar o traficante, diminuiria a ação do... Não, nós estamos dizendo mais do que isso. Quer dizer, eu pelo menos estou pensando e além disso na questão que o Condé levantou. Quer dizer, é o fato de que certamente o interesse do traficante atravessa a ação dos agentes públicos e é também um elemento para essa desarmonia de solução que há. Solução técnica. A droga está sempre envolvida. A gente sabe, secretário, que a droga está no mundo inteiro, essa questão de droga, de combate às drogas, chamada War on Drugs, guerra em cima das drogas, contra as drogas. O aparelho do Estado, não no caso específico só da Cracolândia, está sempre atravessado por interesse do tráfico, que emperra, não só nesse caso, isso no mundo inteiro. Como falava o Novaes, quer dizer, tem gente que ganha dinheiro
para justamente continuar a existir. O que vocês estão querendo dizer, eu entendi o que você está falando. Se o negócio é aqui, agir onde tem os grupos de traficantes, quer dizer, você contém o tráfico, você não deixa o traficante fazer a sua distribuição, como faz a céu aberto na Cracolândia, e isso diminuiria. E você olha para os mecanismos que o traficante utiliza para cooptar e para comprar o agente público. O tráfico. Gente, você sabe que nosso tempo é curto, vamos deixar o secretário. A Cracolândia, no fundo, funciona como uma cortina de fumaça. Isso, eu queria Vamos ser muito francos em relação a isso. Diretamente, na questão da saúde. Né? Por exemplo, eu sou pesquisador. Instituto de pesquisa que não pega fraude é mau instituto. Porque sempre tem alguém fazendo fraude no seu instituto também. Se você diz, não, no meu instituto eu nunca peguei uma fraude. Então deve ter fraude pra caramba, ele não controla. O senhor tem notícia, dentro da dinâmica da saúde em São Paulo, de o tráfico tentar se envolver e cooptar agentes que estão nessa linha direta com o usuário, que não é só na Cracolândia, o usuário está em toda a cidade. Não, notícia direta não. Nós tivemos, na verdade, com 600 agentes atuando, nós tivemos 2 casos onde nós descobrimos que o nosso agente que faz o aconselhamento ao dependente de rua também era um dependente. Mas não houve que seriam traficantes. Agora, eu acho que o fundamental que se coloca aqui, e eu sempre tomo cuidado para colocar, porque como gestor de saúde parece que a gente quer se eximir, mas a saúde, ela recebe o problema pronto, ela recebe o cidadão já dependente, ela recebe... Então, ela é a principal agente de prevenção e de recuperação, mas ela não pode ser considerada a responsável por resolver o conjunto do problema, porque senão nós criamos uma zona de conforto para todas as demais áreas que têm que agir. Os nossos agentes de rua sabem que quando se aperta a repressão ao tráfico na cidade por um ou por outro motivo, aumenta a adesão aos nossos tratamentos, porque como diminui o mercado, diminui a oferta, eles procuram o tratamento. Agora, o que é absurdo falando em droga? Há alguns estudos de que há mais de 5 ou 6 anos o preço do crack está estável. A pedra não sobe de preço, apesar do aumento do consumo. Então nós temos que tentar entender um pouco isso como sociedade, para que cada área faça o seu papel. A saúde está pronta. Imagina, para encerrar, porque o nosso tempo aqui já estão pedindo para eu chamar o intervalo, enquanto se discute, se acertam aí as pontas que estão envolvidas nesse caso, o que se faz? Enquanto estão entrando em entendimento... Na Cracolândia, em áreas de consumo aberto, não é a Cracolândia de São Paulo, em áreas de consumo aberto, eu acho que a sociedade tem que ser absolutamente intolerante. E nós, autoridades públicas, temos que encontrar uma maneira de transformar essa intolerância em fato concreto e acabar com as Cracolândias. Não é criminalizar, não é higienizar, mas não é admissível que você tenha áreas de consumo aberto como nós temos tido em todo o país, não é em São Paulo, é em todo o país. Secretário, muito obrigada. Secretário Municipal de Saúde aqui de São Paulo, Januário Montoni, muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos aqui no Jornal da Cultura. É um assunto polêmico e é claro que você deve estar reclamando aí do tempo curto, mas o Jornal da Cultura é assim. Muito obrigada. Muito obrigado. E até uma próxima vez. A seguir...